Sócrates, ele nunca deixou nenhuma obra por escrito, até onde a gente sabe. O que a gente sabe dele vem principalmente dos livros dos seus alunos, como Platão, que o Lucão falou, ou de outros como Xenofonte, que viveram no mesmo período que ele. Tá. Cara, Sócrates existiu, sua perspectiva de um estudioso, alguém que leva a sério a história, assim. Conta um pouco mais sobre isso pra gente. Sim, Sócrates com certeza existiu. É engraçado porque, de fato, sobre Jesus, nós temos realmente mais testemunhos sobre Jesus do que praticamente todos os outros personagens históricos antigos, né? Por exemplo, as pessoas não consideram o quanto é surreal você ter os 4 evangelhos, eles casarem entre si, e nós temos uma versão medieval deles, porque muitos desses textos eles sobreviviam com cópias, né? Você ia passando de geração em geração. E aí, na Idade Média, se preservaram vários livros, os monges copistas guardaram. E no caso dos evangelhos, você tem a versão antiga que vem dos pergaminhos do Mar Morto e a versão medieval. Então, nesse sentido, quase nenhum personagem antigo você tem a mesma coisa, você tem versões tão casadas. Mas assim, é bem seguro falar que Sócrates existe. Bem seguro. Por quê? Porque nós temos várias fontes sobre Sócrates, não é uma, são várias. Xenofonte e Platão são fontes muito consagradas, são textos muito lidos, são alunos. De Sócrates nós temos Diógenes Laércio, que era um biógrafo antigo, que escreveu várias biografias dos pensadores antigos, escreveu uma biografia do Sócrates. Nós temos inimigos do Sócrates atacando ele, tem um Aristófanes que escreveu uma sátira. É engraçado porque tem esse retrato do Sócrates, que é o Sócrates numa nuvem, pairando e olhando para a humanidade e se achando superior aos outros, que é o relato inimigo, assim, do Aristófanes. Assim, muitas pessoas escreveram sobre Sócrates, não é só isso. A filosofia normalmente é dividida entre os pré-socráticos e os que vieram depois de Sócrates. Sócrates foi um marco completo na história da filosofia, e quando você vê os filósofos que vieram depois de Sócrates, que vieram antes, você vê uma diferença muito grande. Sim. Agora, até antes de a gente entrar na história como um todo, por que Sócrates ele foi um marco tão importante? Por que existiu o período antes e pós? O que ele fez de tão diferente dos outros filósofos? Eu só queria adicionar uma pergunta aí. Qual é o tempo disso? Tipo, quantos anos, sabe? Tipo, antes de Cristo? Sim, nós estamos falando aqui a maior parte dessa história no século IV a.C. Muito então, faz tempo. 2000 e tantos anos. E o que acontece? Por que Sócrates marcou tanto toda essa história? Porque Agostinho falava uma coisa muito interessante. Ele foi o primeiro filósofo a virar o todo da busca por uma vida moral, a vida das virtudes, a vida plena, a vida realizada, para o todo da busca da verdade. Quando você olha os filósofos antigos, eles normalmente estão preocupados em entender o princípio, os pré-socráticos querem entender o princípio por trás da criação das coisas. Então, Tales de Mileto falava, o mundo é feito de água, e aí ele quer achar um princípio comum para as coisas, que às vezes a gente olha tosco, a água, mas pensa, a maior parte dos organismos vivos são compostos de água, a vida está onde está a água, então a água muda de estado, né? Então tem um princípio de busca. Mas quando você olha Sócrates, ele fala da vida moral e ele fala da busca incessante pela verdade na unidade da alma em relação à unidade daquilo que é conhecido. Esse salto, né? Ele permite também uma discussão do ser enquanto ser, de você discutir a natureza das coisas em si, os primeiros princípios, de uma maneira que conecta esses princípios com a alma humana. Mas, vamos tentar reformular isso daqui de uma forma mais simples. Você falou que os outros, eles buscam geralmente um princípio em comum entre as coisas. Sim. E você disse que Sócrates foi o primeiro que buscou a verdade, a origem das coisas, certo? Ele busca o que seria numa prática isso? Numa prática, Sócrates fala o seguinte: não é simplesmente o ponto de, tem um princípio material por trás das coisas. Existe uma origem para um princípio último do cosmos. Esse princípio implica uma verdade. A busca dos homens não é meramente uma busca da opinião, mas é uma busca por essa verdade. E a vida moral, a vida de bons hábitos, direciona você também para essa verdade. Então, a filosofia prática, a filosofia dos hábitos, ela se junta com a filosofia contemplativa, que é a filosofia de buscar os princípios. Não tem uma separação entre o bem e a verdade. O bem e a verdade vão todos confluir para o mesmo lugar. E aí ele fala que a filosofia não é simplesmente você se autoproclamar o sábio, o cara que sabe, mas é o amor à sabedoria, é buscar uma vida
de cultivo dessas virtudes e em direção a essa sabedoria. Sim. É muito belo, porque a partir do Sócrates, a filosofia vira um caminho de vida. Ela não é simplesmente uma discussão intelectual sobre um princípio específico, mas ela é uma disciplina completa de busca da verdade nos bons hábitos. Os filósofos antigos, normalmente, eles relegavam os bons hábitos a alguma prática religiosa específica. Por exemplo, Pitágoras tinha uma espécie de seita. Você entrava na seita do Pitágoras, fazia uma iniciação e tal. Parmênides também era uma espécie de líder religioso. O Sócrates vincula a prática da boa vida a essa descoberta da verdade muito especificamente. Sabe? Muda todo o paradigma. Tem um historiador da filosofia que fala que ele fez ele iniciou o processo de uma segunda navegação na filosofia. O que é a segunda navegação? Você agora vai olhar para além da realidade material, mais para o mundo metafísico, para o mundo dos princípios, e isso tira você dessa discussão tão terrestrializada, tão imanente, tão imediata da verdade, né? Sim. Cara, agora é interessante, né? Porque é um desafio, né? Se Sócrates, então, como uma das grandes contribuições, trouxe essa de ir em busca da verdade, a gente buscar a verdade de certa forma, um desafio ou é até contraintuitivo para nosso momento, né? Porque as pessoas, elas buscam a socialização. E aqueles que trouxeram a verdade foram apedrejados ou perseguidos. Sim. E toda vez que a gente traz a verdade, a gente acaba sendo alvo de muitas críticas porque a gente tem uma opinião que, mesmo sendo a verdade, é impopular. Perfeito. Né? Então é um desafio, por exemplo, seguir Sócrates. E o testemunho de Sócrates é o da vida dele, porque ele não escreveu nada. E essa vida terminou como? Com ele sendo morto. Pô, mas você já falou o final do episódio. Já falei o Sem final. spoiler agora. Eu dei um spoiler Mas é é lindo engraçado, isso. porque esse é o ponto. O que é? Eu tô vendo a vida de alguém que não escreveu, mas que morreu por acreditar nessa verdade. Entregou a vida por acreditar nessa verdade. Sócrates acreditava demais na imortalidade da alma, acreditava demais num Deus que ele chamava do Deus desconhecido, como nós falamos, e ele entregou a vida por isso. Quando os filósofos que olharam para aquilo falaram, caramba, esse homem entregou a vida porque ele acredita nisso de verdade. Isso para mim que torna digno, torna correto falar que tem os filósofos pré-socráticos que vieram depois de Sócrates, porque você olha para isso e fala, é um paradigma tão diferente. Imagina, eu estava até agora, esses dias eu estava lá no podcast do Flow, né? E foi engraçado porque a gente estava no começo do podcast, daí o Igor falou, não, mas o que muda na minha vida é se eu acreditasse que existe Deus, né? E aí mais pra frente do podcast os caras fizeram o corte porque ele fala assim, caramba, muda tudo, né? Muda completamente. E muda radicalmente, claro, porque se você tem um princípio unificador da verdade, da busca, e você acredita na imortalidade da alma, você está disposto a entregar a sua vida, ser perseguido pelas suas opiniões, na verdade ser perseguido pela verdade que você aprendeu, porque você busca algo além do imediato, algo para além da morte. Então, a perseguição não é o fim último, né? Show.